Oi gente, tudo bem? Muito prazer, eu sou Felipe Boni e eu tô aqui no meu canal do YouTube para compartilhar com você um tema que é muito interessante que diz respeito ao nosso projeto de vida. Hoje eu peguei um texto para ler que fala exatamente sobre isso e o título do texto é Qual é o seu projeto de vida? Eu vou ler ele aqui, depois eu comento um pouquinho sobre. Mas antes de qualquer coisa, eu gostaria de convidar você para, se você ainda não assinou meu canal, assina aí, tá bom? Dá um like, que é para justamente o YouTube saber que você considerou esse tema relevante para você. E se você puder também comenta, compartilha com seus amigos, com as pessoas que você acreditar que são importantes, tá bom? Ajuda a gente aí para que o canal cresça, porque isso faz muita diferença, tá, gente? Então vamos lá. O texto diz assim: qual é o seu projeto de vida? É muito importante você ter um projeto de vida, ou seja, ter claro e definido o que você quer realizar, colocar no papel seu desejo de alma e permitir que seu corpo realize esse projeto. Tendo um propósito claro e definido, eliminam-se todas as dúvidas, criamos identificação com nossas metas e nos tornamos um. Ou seja, é a nossa meta concretizada. E o mais interessante, quando temos uma meta clara e definida, a energia em nossa vida é imensa. Quais são as suas metas? Qual é a sua missão de vida? Eu gostei muito desse texto, ainda mais porque ele está próximo da data das eleições, né? Nós tivemos agora recentemente o primeiro turno aqui no Brasil para presidente, para governador, senador e deputados. E, bom, uma data extremamente importante, né? Muitas definições que vão, de fato, assim, impactar as nossas vidas nos próximos 4 anos. E claro, né? Nós somos, eu como constelador familiar, eu entendo que a gente é parte de um sistema, né? Então nós não estamos sozinhos nesse mundo. Quando a gente fala em união, quando a gente fala em unidade, a gente tem que considerar que nós fazemos parte de alguns sistemas, não um só. Então existe o nosso sistema familiar direto, por exemplo, no meu caso eu tenho a minha esposa, tenho os meus filhos, mas a gente também faz parte de um sistema um pouco mais complexo, como o caso de uma cidade. Eu moro em São Paulo, então eu faço parte desse sistema, e como brasileiro faço parte do sistema Brasil. Mas além de tudo isso, obviamente eu preciso entender o que é que faz diferença para mim, né? Afinal de contas, essas variáveis todas, elas vão existir sempre. Tudo vai acontecer a todo tempo, né? Hoje eu tenho 41 anos, eu consigo entender que a vida está aí, ó. O cronômetro está rodando e ele vai continuar rodando. Políticos vão entrar, políticos vão sair, planos econômicos vão acontecer, planos econômicos vão deixar de existir. Pessoas importantes vão, infelizmente, deixar a minha vida, outras vão chegar, e assim vai ser, o tempo inteiro. Mas aí, justamente, eu volto para a pergunta: qual é o seu propósito de vida? No caso aqui, eu vou falar um pouquinho sobre isso, né? Porque justamente quando você tem como ponto central você consegue identificar para onde você está caminhando. E acho interessante porque o texto diz assim, né? Ter claro e definido o que você quer realizar, colocar no papel seu desejo de alma e permitir que o seu corpo realize este projeto. Olha que interessante, permitir que o seu corpo realize este projeto. Quer dizer, eu coloco no papel aquilo que é importante para mim, aquilo que eu quero, som do meu coração em primeiro lugar, né? No caso de eu não saber eventualmente o que é que eu verdadeiramente quero, eu primeiro vou aqui, ó, no meu coração, sondo esse coração, vejo o que esse coração quer me contar, que eu ainda não estou sabendo, e aí, a partir disso, eu coloco no papel, defino metas, ou seja, estabeleço aquilo que é importante para mim, e a partir disso, eu permito que o meu corpo seja esse veículo, porque é isso que ele faz. Nesse plano aqui, o nosso corpo é exatamente o nosso veículo. É como algumas religiões, né, tratam até como o cavalo, né? Eu não vou entrar aqui no mérito porque não é esse o objetivo do vídeo, mas obviamente eu quero falar sobre a importância da gente estar alinhado com esse veículo maravilhoso que nós temos, que é o nosso corpo. Nosso corpo sabe exatamente para onde que a gente deve ir.
E se a gente não contar com ele para esse caminhar, a coisa não vai dar certo. Né? Então eu acho importante que a gente tenha clareza de que o nosso projeto de vida passa por esse veículo maravilhoso aqui. Considere isso uma coisa importante, porque faz muita diferença. Eu sei disso e digo isso com propriedade porque eu uso isso no meu dia a dia. Então no meu dia a dia eu pergunto para o meu corpo, você quer ir nessa direção? Isso vai ser bom para você? Como é que vai ser a nossa vida daqui a 5, 10, 15 anos se eu seguir nessa direção? Vai acontecer? Vai ser legal para mim? Então eu acho importante isso, a gente considerar para o nosso corpo, porque muitas vezes, inclusive, nós estamos seguindo numa determinada direção que o nosso corpo não quer seguir. E às vezes a gente fica ali naquele conflito, naquele cabo de guerra, brigando com nós mesmos, para não seguir para seguir numa direção, muitas vezes, né? Então a gente briga com nós mesmos para seguir numa direção, sendo que o nosso corpo está falando assim, eu não quero ir para esse lado. Não tem nada a ver comigo ir nessa direção. E aí o que acontece? Se eu ficar brigando comigo, eu vou arrumar um problema para mim. Quiçá até uma doença. Né? Então, é importante ter clareza sobre isso, porque isso faz muita diferença. O seu projeto de vida precisa passar pelo seu corpo. É importante que você tenha ele em mente. E eu achei isso fantástico nesse texto. Depois, ele diz assim, ó, tendo um propósito claro e definido, eliminam-se todas as dúvidas. Por quê? Porque clareza é uma coisa muito importante. Na constelação familiar, uma das coisas que eu descobri que traz esgotamento energético na nossa vida é justamente um conflito de direção. Então, quando você não sabe exatamente para que lado que você está indo, que você não tem clareza para onde você está indo, o que acontece? Isso se traduz no seu corpo, novamente, em esgotamento energético. Então, se você está cansado, está naquele momento de vida que você está assim, nossa, não sei nem o que fazer porque eu estou morto, presta atenção nesse conflito interno que você está entre, muitas vezes, a tua mente e o teu corpo. Será que você, ou às vezes você está em dúvida mesmo, para onde que eu vou? Né? Fiz faculdade de uma determinada área, mas eu sinto que eu devo ir para uma determinada direção. O que é que eu faço? Então, tenha claro para você o que é que você realmente quer. O Rumi, ele tem uma frase muito legal, ele fala, vá na direção do seu coração, corra nessa direção. Por quê? Porque onde o seu coração realmente estiver, você vai estar lá também. Aquilo vai fazer sentido para você. E acho muito importante que a gente saiba escutar o nosso coração, escutar o nosso corpo. A clareza vem através desse lugar. Então, se você está muito conflituoso, está em dúvida do que você deve fazer, não tem a menor ideia de para onde você deve seguir, sabe o que você faz? Silencia. Para um pouquinho, senta, relaxa e fica 20 minutos em silêncio. Se possível, no começo do dia. Pega a sua primeira meia hora, desliga o celular, não faça nada e simplesmente respire e medite naquilo que é importante para você naquela manhã. E deixe o silêncio entrar na sua vida, porque o silêncio, ele é extremamente importante, é a partir dele que as maiores criações acontecem. Einstein, lá na época dele, né, ele tinha o costume de meditar. Então toda vez que ele estava em dúvida, que ele não sabia por qual caminho ele devia seguir, o que ele fazia? Sentava, centrava e respirava. Tem uma amiga minha que ela tem uma música maravilhosa, Nica Ortega. Acho que o nome artístico dela, inclusive, não é Nica Ortega, é Verônica Ortega. Depois vocês procuram, tá? Mas a música é maravilhosa, chama Calma. E o refrão diz assim, respire, silencie e volte a andar. Então, muitas vezes na nossa vida, justamente o que a gente precisa é respirar, silenciar, para depois voltar a caminhar na direção daquilo que faz sentido para nós. Então, isso é muito, muito legal. E aí, quer dizer, você elimina as dúvidas com essa clareza, a clareza que vem da sua alma, daquilo que faz sentido para você e que faz sua alma cantar. Porque se você tentar fazer alguma coisa da sua vida sem esse lugar de prazer interno, muito possivelmente você não vai conseguir manter isso por muito tempo. Então, cuidado com isso, muito cuidado.
Porque uma vez que você tem essa clareza desse propósito, daquilo que faz sentido para você, ou seja, do seu próprio caminho, né? E lembrar que o propósito tem a ver com caminhar. Às vezes você acha que, não, eu preciso ter muito claro qual é o meu propósito de vida, o que que eu vim fazer aqui, qual é a minha missão de alma. Calma, calma. Só caminhe, sabe? Segue na direção daquilo que faz a sua alma cantar. O caminho, ele se apresenta na medida que a gente vai caminhando. Então tenha paciência. E claro, né, tem as suas metas, porque nesse mundo de cá, não adianta só você sonhar com algo e não colocar metas concretas que precisam ser atingidas, né? Então, sonhe, maravilha, mas coloque no papel e vá atrás daquilo que realmente interessa. E se em algum momento você sentir que não é isso, não sinto que é isso, sinto que as coisas não estão no caminho certo, tá tudo bem, gente. Tá tudo bem. Se permita, inclusive, eventualmente errar, por que não? O que é o erro? Né? O Thomas Edison, para desenvolver a luz elétrica, ele precisou de 1000 erros para ter um único acerto. E aí ele conseguiu desenvolver a lâmpada. Então, se hoje a gente está aqui, inclusive podendo transmitir um vídeo para vocês, né? Inclusive podendo gravar com uma iluminação bonita e tudo mais, é porque esse cara se permitiu errar 1000 vezes para ter um único acerto. Então, era essa a reflexão que eu queria trazer hoje, porque muito se fala em relação ao propósito, mas tem muita distorção em cima disso. Tem muito misticismo em cima do que é o tal do propósito, tá bom? Então, o propósito é você caminhar em direção àquilo que faz sentido para você e em direção àquilo que a sua alma está cantando e está te pedindo para você ir. Seu coração é teu guia, tua bússola interna, tá certo? Muito prazer, eu sou Felipe Boni, médico da alma e psicanalista.